Olá! Legislativo prestigiou atividades da Operação para o Haiti. A audiência pública da Assembleia discutiu ações de combate ao bullying. Advogado lança livro Racismo à Luz do Direito Criminal. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Tanques de guerra, caminhões do Exército e soldados à luz do dia em avenidas e ruas no centro da cidade não são comuns. Mas para os pelotenses, nas últimas 3 semanas, isso fez parte da rotina. Pelotas foi a cidade escolhida para o Exército Brasileiro, junto à Marinha e à Aeronáutica, realizar os treinamentos para a missão de paz no Haiti. Cerca de 600 militares ficaram alojados no 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, simulando a situação real no país. Pelotas se transformou no Haiti. Nós fizemos 3 semanas de treinamento intensivo. A primeira semana, esse batalhão de infantaria que vai para o Haiti, ele foi reunido aqui, porque ele estava em 13 diferentes locais aqui no Brasil inteiro. Veio gente de todo o Brasil. A grande massa, a grande maioria vem do Rio Grande do Sul. 574 militares são do Rio Grande do Sul, dos 675. Então reunimos na primeira semana, aí começaram instruções para nivelar os conhecimentos, porque gente de diferentes estados, diferentes regiões. E as últimas 2 semanas, semana passada e essa, nós fizemos um treinamento intensivo de diurno e noturno, de todas as potenciais situações que eles podem enfrentar lá no Haiti. A tarefa principal é manter um ambiente estável e seguro, né? É fazer com que o governo haitiano, a ONU, trabalhem com segurança. Essa é a principal tarefa. A presença do Exército trouxe bons resultados para a cidade. Aqui, diversas situações fictícias foram realizadas, mas, para surpresa dos soldados, eles tiveram que atuar em um acontecimento real. A enchente do Laranjal, momento atípico na cidade, necessitou do auxílio dos soldados. Além de propiciar a eles um momento intenso de atuação, também ajudou os pelotenses. O general Silveira, que é o comandante da brigada, nos orientou a nós e o próprio batalhão a fazermos esforços para ajudar a população que estava em necessidade. Então estávamos treinando naquela área mesmo e não podíamos ficar de braços cruzados aí assistindo sem ajudar. E até no momento mais difícil, o pessoal de treinamento de paz no Haiti nos ajudou agora aqui nas cheias, né? E passaram todo esse tempo fazendo treinamento. É a segunda cidade do estado, depois de Santa Maria, a ter esse benefício de trazer os militares de força de paz da ONU para treinar em Pelotas, né? Conviver com a cidade, ajudar as escolas, ajudar as praças da cidade, ajudar a fazer junto às crianças trabalhos educacionais. E nós, enquanto escola, também estamos abertos a todo tipo de atividade que seja em benefício dos nossos alunos. São atividades muito construtivas, né, para os alunos e futuramente, quem sabe, eles também enganjem essa carreira tão bonita, né? E a noite da última quinta-feira foi reservada para a cerimônia realizada na Vila Militar, que marcou o encerramento da preparação dos soldados para a missão de paz no Haiti. O momento serviu para relatar o número de voluntários que vão participar da operação, além de mostrar como foram os quase 4 meses de treinamento. São 850 homens e mulheres das 3 forças armadas, né? Marinha, Exército e Força Aérea, e todos eles aí concentrados e focalizados para bem representar o Brasil. Podemos dizer que a tropa já tinha um bom nível de preparo desde o início, mas nós conseguimos fazer todas as instruções específicas, as tarefas críticas que nós temos que executar lá no Haiti, nós treinamos todas elas. O comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, general André Silveira, lembrou do início do processo, que foi marcado pela escolha da tropa, e avaliou de forma positiva as ações que foram realizadas. Fase difícil, porque alguns se sentirão beneficiados, alguns se sentirão reconhecidos, outros se sentirão desprezados, se sentirão afastados do processo, é ruim. Mas depois de feito esse processo de seleção, esses jovens têm muita vontade, têm muito preparo, têm muito conhecimento profissional. Portanto, esse ano praticamente de preparo, finalizado e coroado com êxito, com essas 2 semanas em que tivemos aqui o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, checando o que foi feito e certificando finalmente o nosso batalhão, permitiu que eles estejam, então, oficialmente pelo Brasil
encaminhados para as Nações Unidas. Também foi destacada a atual situação do Haiti e como funciona a participação brasileira no país. Foram 22 contingentes brasileiros, mais de 20 mil militares estiveram naquele país, vivenciando uma realidade inicialmente difícil, em que havia uma convulsão social muito grave. E ao longo desse tempo todo, agora com o 23º contingente, estamos na fase de consolidação disso. O Haiti vem num processo de amadurecimento das suas próprias instituições, da Polícia Nacional Haitiana, das suas instituições políticas, judiciais, de organização, para poder ser um país que ande com as próprias pernas. E eles vão chegar lá e vão encontrar uma fase de consolidação. Estamos vivenciando agora, momento de eleições no Haiti. O Haiti é um país que se caracteriza por ter muito desastre natural, né? Em 2010 tivemos um terremoto lá e outros furacões, enchentes, etc. O vereador Rafael Amaral representou o legislativo no ato e parabenizou o Exército pelo apoio prestado ao município. Nós temos muito a agradecer que no momento muito difícil da nossa cidade que nós estamos passando agora, eles estenderam a mão deles para nos ajudar. Então nós estamos aqui, na verdade, agradecendo pela parceria e que os próximos eventos, os próximos treinamentos possam ajudar mais nossa cidade. Conheceram a cidade, gostaram do povo de Pelotas, o povo de Pelotas receberam eles muito bem. Na verdade, essas pessoas estão levando daqui, né, o bem da nossa cidade, levando, na verdade, o que Pelotas tem de melhor, que é o seu povo. Diante das dificuldades ocorridas na cidade, muitos segmentos se mobilizaram para auxiliar as vítimas das enchentes. E o cultural não ficou de fora. Na última semana, aconteceram na cidade vários eventos com o propósito de colaborar com os flagelados. Entre eles, o Choro Solidário, realizado pelo Clube do Choro de Pelotas, com o apoio do sindicato da Embrapa. Além de alegrar o mercado público, o grupo arrecadou materiais de limpeza, higiene pessoal e água mineral. O Clube de Choro teve essa ideia de fazer esse evento hoje, no sábado de manhã, juntamente com a Embrapa, né? A Embrapa contratou o pessoal do NURES, da FAPEG, da associação, do sindicato. E aí eles estão vindo aqui fazer esse evento para arrecadar fundos, arrecadar doações. Os carnavalescos não ficaram de fora da agenda solidária. Em prol das vítimas, a Folia Solidária, que aconteceu no Calçadão, arrecadou donativos. Estava conversando de se mobilizar, existia uma mobilização para a quadra da Imperadores em Porto Alegre, então se pensou em, já que tem tantas vítimas da enchente, né, de fazer aqui em Pelotas. Partiu de uma proposta de um grupo de carnavalescos que estava conversando, com o propósito de ajudar, né. Estamos muito gratificados no sábado, quando a gente viu começar aquele monte de contribuição. A gente sabe que o pessoal está flagelado, está precisando muito, a arrecadação foi enorme e o sentimento é de dever cumprido, com certeza. Confira no próximo bloco os fatos que marcaram a sessão ordinária desta terça-feira. Nós já voltamos. Fique conosco. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão.
A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos. Chocolate quente, picolé no verão. Estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. O bullying é uma situação que vem se agravando e chamando a atenção de psicólogos, educadores e governantes. Uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores deu espaço para a discussão desse tema. Proposta pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a audiência foi presidida pelo deputado estadual Catarina Palladini e reuniu educadores, alunos, profissionais da área psicológica e jurídica. A descentralização de audiências propostas pela comissão tem o objetivo de fomentar a discussão de assuntos que muitas vezes são deixados de lado pela sociedade. Essa audiência pública é um projeto piloto para a gente tentar dimensionar o que significa isso em Pelotas e na Zona Sul do Estado, para levar depois o acúmulo dessa discussão para o Parlamento Gaúcho. Então, nos dias atuais é ainda maior, em virtude dos crimes virtuais. O bullying é um problema que nós temos nas escolas, principalmente, onde só realmente sente ele quem sofre dele, E tem efeitos muito danosos, que muita gente fica se questionando, por que não se fez antes? Então é importante que a gente tenha uma discussão ampla, antecipada e com medidas efetivas que a gente possa evitar esses problemas de bullying, principalmente no ambiente escolar. O espaço foi uma oportunidade para todos apresentarem ideias e incentivos para ações de combate ao bullying. O problema acontece em grande escala no ambiente escolar, e isso preocupa quem atua diariamente com os alunos. Estudantes estiveram presentes e puderam relatar situações já enfrentadas, como é o caso de Luísa Martim. Muitas vezes eles te criticam até pela roupa que tu usa, pela tua cor e tal. E eu, como sou gordinha, assim, eles diziam que eu nunca conseguia fazer esportes físicos, essas coisas. E eu me sentia, assim,
um pouco inferior às outras pessoas. Mas a escola tem um apoio muito bom, então tu consegue superar essas coisas e te aceitar do jeito que tu é. Todas as escolas deviam trabalhar juntas, porque não é um projeto de um, é um projeto de todos. Então eu acho importante essa questão da união das escolas. Para a psicóloga da 5ª Coordenadoria Regional de Educação, Lúcia Diniz, algumas pessoas estão acostumadas com situações que agora são identificadas como bullying e por isso praticam atos que provocam desconforto nas pessoas que sofrem. O trabalho de prevenção é essencial para que haja uma diminuição nos índices, principalmente dentro de espaços escolares. O bullying é caracterizado pela questão entre iguais, por isso se trabalha muito na escola. É todo um trabalho de prevenção para que as pessoas realmente entendam como podem ofender, como podem magoar, enfim, incomodar as pessoas com um simples comentário, com uma atitude, enfim, é bastante complexo. E não se restringe somente ao ambiente escolar. O vereador Ricardo Santos destaca outros espaços em que o bullying também é praticado. Mas eu que defendo uma bandeira, que é a bandeira LGBT, e que a gente vê o bullying diariamente, constantemente na rede. Já para o vereador Antônio Pérez, a discussão desse tema é pertinente, tendo em vista os reflexos que ele tem diante da sociedade. Que nós possamos tirar os encaminhamentos e ter uma forma efetiva que nós possamos minimizar e podemos ter um ambiente escolar de convivência dos alunos e professores. Para o 11º livro, lançado na semana passada, o advogado, professor e ex-promotor Wilson Farias escolheu como tema Racismo à luz do direito criminal. A obra, que contém mais de 400 páginas, é dividida em 10 capítulos e oriunda de uma tese que defendeu na Universidade do Museu Social Argentino. Além da pesquisa acadêmica, Wilson Farias possui experiência no combate ao racismo por mais de 30 anos nas funções de delegado de polícia, promotor de justiça, professor e advogado. Eu divido meu livro em 10 capítulos. Primeiro eu faço um retrospecto da legislação histórica, ou seja, desde o Brasil colônia até os dias de hoje. Depois eu falo do negro no mercado de trabalho, o negro do Brasil em relação a outros negros, com uma incursão no direito comparado. Falo o negro na saúde, no que se refere a direitos humanos, apenas para exemplificar. E diria que existe uma dívida histórica deste país para com a raça negra no que se refere ao Brasil. De acordo com o autor, para combater o racismo é necessário que tenha mais oportunidades para a população negra no mercado de trabalho e mais espaço para a participação pública. Porque eu lhe pergunto, pode uma criança de 10 anos ser racista? Não pode, mas isso acontece no dia a dia. Por exemplo, nos colégios acontece de uma menina chamar um menino de beiçudo, chamar uma outra criança de alemã suja. Então, o que é isso? Existe uma cultura racista por trás disso e que se exterioriza. Eu diria até que o racismo é uma exteriorização de poder. Não é verdade? Porque o negro, querendo ou não querendo, ele ficou submisso. O evento foi uma sessão de autógrafos e diversas personalidades compareceram para prestigiar este lançamento. O presidente da Casa Legislativa, o vereador Ademar Ornel, que também é advogado, esteve presente e falou sobre a necessidade de se tratar sobre esse tema. É um documento histórico, um testemunho de um fato que as pessoas tentam esconder, tentam negar, mas que vive no dia a dia do povo brasileiro. E eu acho importante essa obra, porque ela, na verdade, ela vem resgatar, vem fixar, vem, acima de tudo, transmitir para aqueles que vêm depois de nós esses conhecimentos fundamentais. Confira agora os principais temas abordados pelos parlamentares que utilizaram a tribuna na sessão plenária desta terça-feira. O vereador Marcos Cunha subiu à tribuna e disse que recebeu uma série de reclamações em decorrência da demora do atendimento do SAMU, onde citou alguns exemplos de acidentes que levaram aproximadamente 40 minutos para a chegada do socorro. Na investigação das causas dessa demora, Marcos disse que a estrutura é inadequada, com falta de materiais, mas elogiou o engajamento dos funcionários e comentou o fato de só terem 2 ambulâncias funcionando, sendo que uma tem que ser empurrada para funcionar e a outra não pode passar de 50 km por hora. Ele cobrou a prefeitura para que haja melhora nesse serviço. Além da insuficiência do número de ambulâncias, também se tem a falta de técnicos de enfermagem. E Marcos encerrou a fala cobrando condições para que os profissionais da saúde possam trabalhar dignamente.
Marcos Ferreira começou falando sobre a licitação de novos containers para servirem de sala de aula e revelou que vai fazer um pedido de informação com o objetivo de saber para onde irão essas novas salas. Ele falou do projeto da venda de bebidas alcoólicas em estádios, citando a experiência da época da Copa do Mundo, quando foi liberada a venda. Marcola cobrou o debate desse tema na casa, principalmente por trazer renda aos clubes e pelo fato das pessoas comprarem bebidas em frente aos estádios, por não poderem beber dentro do local, mas sim na porta dele. Terminou a fala comentando da vinda das entidades carnavalescas à casa para conversar sobre o não repasse de verbas. O vereador Rafael Amaral iniciou sua fala comentando sobre o problema no SAMU pela falta de manutenção nas ambulâncias e da necessidade de se receber novos veículos, dando a ideia de se fazer uma força-tarefa para buscar soluções para esse serviço. Ele também parabenizou os funcionários que muitas vezes fazem mais do que deveriam para ajudar o próximo. Rafael Amaral falou da audiência pública ocorrida ontem em homenagem à APECAM, pela importância do trabalho dela em Pelotas, e falou que a instituição é um grande instrumento para salvar vidas. Anderson Garcia subiu à tribuna para falar sobre a venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol e da liberação que já está sendo feita em algumas praças de esporte, pedindo que esse tema seja discutido na cidade. O vereador trouxe dados de que não há aumento de violência em estádios onde é liberado o consumo de bebidas alcoólicas e comentou sobre a necessidade da discussão desse projeto de lei por todos os vereadores. Para encerrar a fala, deu exemplo da Inglaterra, que voltou atrás da proibição depois de alguns anos de implantação da lei, pelo fato de não ter diminuído os índices de violência. Antônio Pérez começou falando que foi com o vereador Ivan Duarte no DAIR em Porto Alegre para fazer os trâmites para a alteração de uma lei estadual pelo fato de ela estar com um erro na área do DAIR no município. Depois, falou sobre uma reunião com os moradores do loteamento Clara Nunes, que pediram esclarecimentos dos procedimentos para a regularização fundiária do local. Comentou sobre o fato de uma empresa já ter sido contratada para regularizar 13 áreas com a presença desse loteamento e a importância desse processo para os moradores. O vereador Beto Z3 começou falando sobre a invasão das águas no Laranjal, além do problema histórico da estrada para a Z3 e da falta de medidas para melhorá-la. Ele pediu a limpeza e drenagem de um trecho do Arroio Sujo, que acaba por encher e prejudicar a população da região. Beto Z3 comentou que presenciou enchentes naquela área em vários governos que se preocuparam com o fato, porém afirma que nesse mandato não vê a mesma atitude com a região e cobrou que as autoridades voltem a atenção para essa situação, por ser uma emergência. Por fim, o parlamentar reclamou da inércia do governo em atender a população. E duas últimas informações. Hoje pela manhã, membros de entidades carnavalescas estiveram no Legislativo e protestaram contra o corte de repasses para a Folia Pelotense de 2016. A matéria completa sobre esse assunto você vai conferir na edição de quarta-feira. E amanhã, a partir das 11 horas da manhã, o secretário de Serviços Urbanos, Luiz Vanderlan, vai vir à casa prestar esclarecimentos sobre denúncia de concurso para eletricista e também sobre a manutenção da cidade. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá. Tchau, tchau.